Vamos falar com quem quer fazer medicina no Einstein? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você, para que você seja aprovado, aprovada em medicina em menos de um ano. E esse vídeo aqui, em específico, é para você que quer fazer medicina no Einstein. Exatamente, vamos falar sobre isso. E ó, já vou pedir uma coisa para vocês aqui, tá? Se você tá vendo esse vídeo, é porque você quer Einstein, é porque você vai prestar esse vestibular. Então eu já vou pedir pra você, curte esse vídeo, né, gente? Para eu vir aqui fazer outros vídeos assim pra você, beleza? Então já curte o vídeo aí, já se inscreve no canal, tem novidades. Se você não me segue no Instagram, já começa a me seguir, pra você não perder nada, beleza? Vamos lá, vamos falar aqui sobre o Einstein. Vocês estão ouvindo barulho de água de fundo? Gente, eu já falei da piscina da frente, tá ligado, tá? Olha só, alunos que querem fazer Einstein, eles precisam conhecer algumas particularidades. Eles precisam conhecer algumas coisas que os alunos que vão prestar outros vestibulares não precisam. Primeira coisa que você precisa saber é quem faz essa prova. Porque conhecendo quem faz a prova, quem prepara a prova, você tem muito mais chance de aprovação. Então quem faz a prova, quem elabora as questões, quem aplica, quem corrige, por quê? Principalmente quem corrige vai me trazer informações que eu preciso saber para eu me desenvolver bem nessa prova. Quem prepara a prova do Einstein é a banca VUNESP. Se você não sabe, a VUNESP ela prepara mais de 40 vestibulares por ano só de medicina. Então a Einstein, Santa Casa, Unesp, FAMERP, FAMEMA, FMJ, Unisul, Uniceub, muitas provas, tá? São Caetano, São Camilo, gente, diversas, tá? Mais de 40. Todo ano a VUNESP prepara esses vestibulares. Ah, Débora, então são todas iguais porque é a mesma banca que prepara? Não, pelo contrário, são distintas. Por quê? Porque quando a empresa vai preparar um vestibular, ela recebe da faculdade o perfil que ela gostaria de ter dentro da faculdade. Se eu for parar para analisar, analisa. Todos os alunos do Einstein, eles têm características em comum. Alunos da Santa Casa têm características, têm coisas parecidas. Por quê? Gente, isso não é à toa, não é aleatório, isso é proposital. Quando a gente faz uma prova, a gente tem essas características descritas e a gente faz uma prova pensando em selecionar esse tipo de candidato, esse perfil de candidato. Então é muito importante você entender a primeira coisa, tá? Primeira dica, anota aí. Primeira dica, qual é o perfil de candidatos que o Einstein quer selecionar? Porque eu tenho esse perfil? Se eu não tenho, eu preciso desenvolver. Se realmente eu quero estudar no Einstein, eu não tenho esse perfil, eu preciso desenvolver. Não, Débora, eu tenho esse perfil, então eu tenho que melhorar, aprimorar, lapidar esse perfil, porque eu tenho muito mais chance. Se eu não tiver, Débora, eu estou fadada a não conseguir? Claro que não. Se você não tiver, treinável, você tem que desenvolver esse perfil e treinar para que você esteja apto, pronto no dia do vestibular. Essa é a primeira sacada que você tem que entender. Eu tenho que saber qual é o perfil da minha prova. Existe uma descrição desse perfil. Se eu tenho um perfil completamente diferente, eu vou prestar essa prova, as chances são de frustração. Eu não vou conseguir de novo. Se for a primeira tentativa, pode ser que você não consegue. Pode ser que você tenha tentado 1, 2, 3 não conseguiu. Por quê? Porque você não tem o perfil, você não desenvolveu. Ah não, Débora, eu não tenho, mas eu quero muito essa faculdade. Ok, vamos treinar isso. Essa é a primeira coisa que você precisa dominar. Segunda coisa, entender como funcionam essas avaliações. Nós temos 3 provas que a banca VUNESP prepara e uma 4ª prova que a própria faculdade, né, Albert Einstein, aplica, que são as mini entrevistas. Então vamos primeiro para a prova da VUNESP. A prova da VUNESP são 3 avaliações. São 50 questões objetivas, né? Ali tudo num dia só, tá, gente? 50 questões objetivas, cada uma valendo 1 ponto. Nós temos 5 questões dissertativas, cada uma vale 6 pontos. Olha a importância que tem uma dissertativa. E uma redação. Chega lá, faz a provinha e tudo entregue, você se organiza, organiza com o tempo, quem vai fazer primeiro, tudo por sua conta. Primeira coisa, primeiro erro de muitos candidatos que vão prestar esse vestibular, eles não treinam isso. Eles não treinam a administrar o tempo, o que eles vão priorizar, se vão fazer primeiro objetivo, dissertativo, redação. Por quê? Porque não é só escolher. Ah, eu escolho fazer dissertativa primeiro. Tá, mas por quê? Ah, eu escolho começar com matemática. Por quê? Tem que ter motivo, gente. Tudo tem que ter motivo, tem que ser treinado, tá? E aí você treina tudo isso por um período para chegar lá e só repetir. Beleza? Então nós temos a característica. Pontos importantes para você aqui do Einstein. Eu tenho
50 questões que valem 50 pontos e tenho 5 questões que valem 30 pontos. Olha a dica. Qual prova você acha que eu tenho que mandar muito bem primeiro? Que eu tenho que gabaritar? Dissertativa, gente. 5 questões, 30 pontos. Olha a importância que se dá para uma questão dissertativa. Débora, por que é tão importante uma questão dissertativa? Critério de seleção. Lembra que nós falamos do perfil? Nessas questões dissertativas você consegue explorar muito mais essas características. Porque na objetiva você consegue explorar por conteúdo, para ver se o aluno está atento a uma coisa, se ele pega isso, se ele pega aquilo. Agora na dissertativa você consegue explorar se o aluno sabe ou não sabe aquilo que você gostaria que ele soubesse. E como esse aluno escreve, como que ele apresenta a resposta, como que esse aluno se comporta, tá bom? Então, por isso que essas questões são tão importantes. E também porque existe uma coisa chamada critério de correção. Dentro das questões dissertativas e da redação, a gente consegue saber o quanto esse aluno conhece da faculdade, o quanto ele conhece daquele vestibular, o quanto ele estudou para aquilo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada critério de correção. Se você não colocar a sua resposta dentro do critério do que é aceito, você vai perder parte da sua nota, tá? Então, perdendo parte da nota, muito provavelmente você vai caindo e tá fora do vestibular, né? Tá fora das vagas ali. Então, essas questões dissertativas e a redação, ela consegue selecionar ali, pegar realmente quem me interessa. Critério de correção nas dissertativas. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, como que eu devo escrever. Âncora das minhas questões. Eu vou ancorar aqui e eu quero ver se o aluno vai pegar essa âncora, se ele vai desenvolver as questões de acordo. O comando, se o aluno entendeu, se ele interpreta muito bem aquelas questões. Qual é a base daquele conteúdo que é mínimo para aquele aluno assumir a vaga dentro da minha faculdade. Entende? Então, gente, isso é muito importante. E isso acontece para redação, tá? Nós temos 3 critérios de redação, critério A, B e C. Já vai um spoiler aí, o critério mais importante para sua redação este ano de 2023 é o critério B, provavelmente ano que vem também, 2024, é o critério B. Se você não dominar o critério B, provavelmente você está fora. Então, são coisas que você precisa dominar se você quer Einstein. Fui bem na prova, fiquei entre os primeiros 540, vou para a minha entrevista. Aí na minha entrevista só vai fortalecer o perfil que você já tem e provavelmente você está dentro. Muita gente pergunta quais são as matérias mais importantes, quais são os tópicos. Olha aqui, nós temos 5 questões dissertativas que valem 30 pontos. Quais são as matérias dessas 5 questões? Olha só, química, física, matemática, biologia, inglês. Percebeu a importância que eu tenho que dar para essas matérias? Matemática, eu tenho na objetiva e tenho na dissertativa. Química, eu tenho na objetiva e tenho na dissertativa. Física, na objetiva e na dissertativa. Inglês, objetiva, dissertativa. Certo? Ah, Débora, e biologia? Objetiva e dissertativa. Significa o quê? Quando uma faculdade coloca questões na objetiva e na dissertativa, o que ela está me falando? Ela está me colocando a importância daquela disciplina na minha prova. Então, são matérias que eu não posso deslizar. Eu tenho que ir muito bem. Então, dê importância para isso, tá? Garanta principalmente essas questões que vão fazer total diferença para você. Dentro da prova do Einstein, né, é muito importante você saber disso. As provas da Banca Vunesp, elas são divididas em 3 pilares. Se você me acompanha aqui há bastante tempo, você já sabe disso. Quais são os pilares? Conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. Isso são 3 pilares. Como assim, Débora? Estou aqui pela primeira vez, você fala como se eu soubesse. Olha só, conteúdo base é o conteúdo que é certeza que vai estar na sua prova. Se você errar um conteúdo base, eu falo isso com muito carinho para vocês, tá? Talvez você não mereça passar. Por quê? Porque é uma matéria que a gente tem certeza que vai cair na prova. Entende? Então assim, eu trabalho com a Vunesp há mais de 15 anos. Tem matérias que a gente fala com os nossos alunos aqui, certeza, a gente fica o ano inteiro batendo nessa tecla. Isso aqui vai cair, tem revisão o ano inteiro daquela matéria. Por quê? Porque é certeza que vai cair na prova. Você não pode errar uma questão que a gente tem certeza que vai cair na prova. Poxa vida, então a gente faz levantamento de matemática, o que é certeza, física, o que é certeza, química, geografia, história, sei lá, biologia, o que é certeza que vai cair na minha prova? A gente garante isso. Primeiro pilar, você precisa disso. Se você não sabe quais são os conteúdos, base da sua prova, que é certeza que vão cair, nós temos um problema.
você tem que ter. Depois, o segundo pilar, conteúdos que são específicos. Todos eles vão cair na minha prova? Não, um ou outro vai cair. Só que você tem que saber o seguinte, quais são esses conteúdos específicos, quais são as possibilidades para aquele ano e eu tenho que dominar eles. Por quê? Não vão cair todos, com certeza não. Só que algum deles vai. Algum desses conteúdos com certeza está na minha prova, então eu tenho que dominar. Só que você percebe que você consegue filtrar um monte de coisa que não vai cair? Ó, conteúdo base, domino. Aí eu pego os conteúdos específicos, a gente analisa, e eu faço isso com os meus alunos aqui. Então eu tô ensinando pra você o que eu faço com os meus alunos, tá bom? Analisa, olha, isso aqui é possível, desse jeito, então eu vou focar nisso aqui. A gente garante, porque qualquer um desses aqui que cair, de qualquer uma dessas formas, a gente domina. Beleza, ok. Tô aí com 90% da prova, 90, 95% da prova garantida. Eu tô dentro, né? Agora, prova dissertativa, basta eu saber, né? Porque assim, a gente tá falando de conteúdo. O conteúdo tanto objetivo quanto dissertativo. Ah, beleza, tô com 90% da prova resolvida. Tá, peraí. Beleza. Para prova objetiva tá tudo certo. E para dissertativa tem o terceiro pilar que é decisivo. Eu domino a matéria, eu sei tudo, eu sei conteúdo base, eu sei conteúdo específico. Se eu chegar na prova e eu não apresentar aquele conteúdo do jeito que deveria ser apresentado, o que vai acontecer? Tô fora. Infelizmente eu tô fora. Por quê? Eu vou perder os pontos decisivos ali. Então o terceiro pilar, e muito importante, é como eu vou responder. Como que eu apresento a resposta para que o corretor bata o olho e me dê a nota máxima. Isso, gente, é a chave, é o 80-20 das nossas provas do Einstein. Beleza? Deu para entender quais são os três pilares? Então, a primeira coisa, entenda sobre a prova, entenda as características, entenda sobre a importância de cada uma delas, os três pilares. E agora eu vou falar aqui uma coisa muito importante para vocês, que é uma pergunta que muita gente me faz e não tem resposta certa, por isso que eu vou dar uma explicação aqui. Por onde eu começo? Pela objetiva, pela dissertativa, por matemática, por física? Eu aconselho começar pela dissertativa porque ela tem um peso enorme para nós. Mas eu treino os meus alunos para isso. Se você não treinou isso, não faça isso, tá? Agora, por qual matéria? Aí depende de muita coisa e é muito particular de cada aluno. Tem aluno que precisa começar pela redação. Tem aluno que precisa começar por exatas. Tem aluno que precisa começar por língua portuguesa ou pela área de humanas. Isso vai depender da facilidade e da dificuldade de cada um. Só que você não vai decidir isso na hora da sua prova. Você tem que decidir isso muito antes, se conhecer, se autoanalisar, né? A gente faz isso muito com a nossa equipe aqui. E depois que a gente fizer isso, o que a gente vai fazer? Beleza, fiz isso. Aí o que eu preciso fazer? Eu vou treinar todos os meus simulados do mesmo jeito. Talvez eu decidi, não, eu vou começar pela redação que é mais viável. Eu começo a fazer o simulado e eu percebo que quando eu faço a redação primeiro, fica ruim. Eu vou mal nas outras coisas. Aí eu faço outro simulado, começo pelas questões, depois eu faço a redação e dá bom. Opa, eu tinha decidido uma coisa, que na verdade a outra coisa é melhor, então eu vou começar a treinar outra coisa. Então todos os seus simulados, todo o seu treino precisa estar focado, beleza? Precisa estar direcionado, porque quando chegar na hora da sua prova, você não vai pensar, ai, por onde eu começo? Não, você já fez isso muitas vezes e você vai pegar a prova e ó, começar a fazer, simplesmente começar a fazer. Combinado? Tem dúvida? Quer saber alguma coisa? Tem uma curiosidade em relação às provas do Einstein? Quer perguntar alguma coisa pra mim? Deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar de ver, vou gostar de vir te responder e vai ser um prazer enorme. Mas já se inscreve no canal, curte o vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.